Oi, meu nome é Cristiane Lucas e hoje, domingão de Páscoa, eu vim aqui ensinar esse bolo que foi o maior sucesso aqui nas vendas aqui dos meus bolos, que é um coelhinho que eu uso. É aqui o bico da Wilton 233, que é o famoso bico chuveirinho. Aqui já tô com o bolo recheado, já recheei ele ontem e já estava na geladeira. Esse é recheado de mousse de leite ninho com morango. Esse sabor vai estar disponível no meu curso. Esse sabor de bolo também sai bastante. E sempre que eu vou decorar um bolo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar uma fina camada do chantilly para não ficar grudando farelinho de bolo na decoração. Agora eu passo uma camada aqui só para tirar os farelos, para deixar os farelos grudados aqui nessa fina camada de chantilly. É sempre legal passar com uma espátula. O chantilly eu também bati e não deixei ele tão firme para usar esse bico. Porque esse bico, como tem os furinhos tão pequenininhos, se o chantilly está num ponto muito duro, fica muito difícil de trabalhar com ele, dói bastante a mão também. Aqui, quando eu uso esse bico, eu não coloco muito chantilly de uma vez, porque senão fica muito difícil de ficar controlando a quantidade de chantilly que vai sair. Então eu ponho um pouco e vou pondo aos poucos. Esse bico, sempre começar pela parte de baixo do bolo e vai subindo pro pelinho do coelho ficar caindo um em cima do outro. Cada um vai descobrindo o melhor jeito de fazer. Eu gosto de fazer meio uns quadrados assim. Começa a fileirinha de baixo e vou pondo para a fileira de cima. Esse bico costuma juntar bastante chantilly nele, então o ideal é sempre ficar limpando para ter um acabamento melhor com os pelinhos ficarem mais definidos. Aí você vai colocar, aperta, dá uma grudadinha e puxa, dá uma grudadinha e puxa, dá uma grudadinha e puxa, bem rápido, não pode demorar porque senão não consegue, os pelinhos ficam muito grossos. Ó. Aí se ficar uma falhinha em algum lugar que você achar que não tá com muito pelinho, pode passar por cima, porque como é todo meio bagunçado, os pelos não tem problema. Ó. Rela, dá uma puxa, rela e puxa. Esse bico, depois que você pega a prática, ele é um bico muito prático. Você consegue decorar um bolo bem rápido usando ele. Aí eu vou fazer toda a lateral do bolo primeiro, para depois fazer a parte de cima. Lembrar de sempre limpar aqui esse biquinho, porque começa a entupir. Porque ele é muito fininho aqui nos buraquinhos dele, então sempre tem que estar limpinho para fazer. Então você vai colocar aperta e puxa, aperta e puxa, aperta e puxa. Bem de leve, tem que controlar na hora de parar. Na hora que você puxar, você já para de apertar, porque senão vai ficar um pelo muito comprido e não fica muito bonito. Eu gosto de fazendo assim, fazendo aos poucos e subindo. Tem gente que faz toda a parte de baixo primeiro, depois a segunda fileira, a terceira, vai fazendo assim. Então cada um tem um jeito de trabalhar. Eu acho que assim, pra mim,
foi melhor e parece que vai mais rápido também. Parece que o bolo vai ficando pronto mais rápido. Tá vendo? Aperta, puxa, aperta, puxa, aperta, puxa, aperta, puxa. Sempre lembrar de nunca colocar muito chantilly na manga, sempre deixar essa quantidade assim, que é mais fácil de você conseguir controlar a força que você faz pra apertar. Como esse bico ele é delicado em relação a isso, é mais fácil com pouco chantilly na manga. Esse bolo não exige fazer em cima de bailarina, porque não precisa ficar girando, mas tem outras decorações que precisa do rolamento, né, da bailarina. Limpar o bico aqui, dar uma ajeitada. Esse bico tem, como ele é muito pequenininho o buraquinho dele aqui, tem que sempre ficar dando uma limpadinha. Então você faz um pouquinho e deixa sempre o biquinho limpo, para ele não entupir. Aqui essa quantidade de chantilly que está na manga é uma quantidade fácil, que você consegue controlar a força que você está fazendo. Então você vai colocar, aperta e puxa, aperta e puxa, aperta e puxa, aperta e puxa. Na hora que você puxar, estiver puxando, você já para de apertar. Senão o pelo do coelho vai ficar muito comprido. Então você vai relar no bolo, apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar. Ele é bem simples, mas tem uma manhinha, assim. No começo eu tive bastante dificuldade de aprender a mexer com esse bico, mas depois que pega a prática ele é bem simples. E ele também, você consegue fazer os bolos bem rápido com ele. Aperta, puxa, aperta, puxa. Tenta sempre fazer os pelinhos aqui do mesmo tamanho, para não ficar muito desengonçado, né? Essa parte de baixo é sempre mais difícil de fazer, mas como os outros pelos de cima ficam caindo por cima dela, não tem problema que ela não fique muito bonita. No final não vai dar para perceber. Aqui o chantilly já está começando a esquentar na minha mão. Daqui a pouco eu vou ter que trocar ele. Porque não sei se tá dando pra ver, mas o pelinho do coelho vai ficando mais grosso com o chantilly poroso. Apesar de ficar mais fácil de fazer. Ele fica mais molinho. Então lembrando sempre de, quando for usar esse bico, não bater o chantilly muito, o chantininho, né, que no caso aqui que eu tô usando, muito duro. Agora falta só o finalzinho aqui. Agora você dá uma olhada, a gente vai dando uma olhada assim se tá algum buraco, alguma parte que esteja aparecendo o fundo do bolo. E pode ir fazendo por cima porque não tem problema. Agora aqui, para fazer a parte de cima do bolo, sempre começar por fora. Vai começando por fora e depois fazendo a parte de dentro. Que daí os pelinhos vão caindo um em cima do outro. Começar aqui fazendo a voltinha. E a mesma coisa, aperta, puxa, puxa. Aí o cabelinho do coelho já vai assentando aqui. Esse bico, ele é um bico de trabalho bem rápido. Não pode demorar muito para soltar, porque quanto mais você demora, maior o comprimento do pelo. A não ser que você queira um coelho bem peludinho, com pelo bem longo. Aí você pode ir testando também qual você acha mais bonito. Aqui nessa parte é legal ter a bailarina,
porque você tá vendo que eu tô o tempo inteiro girando o prato. Fica mais rápido, né, de fazer. Mas se você também não tiver, não tem problema. Vai cobrindo toda a parte de cima. Aqui eu tô fazendo o bico um pouco deitado, não tô fazendo assim. Porque se eu fizer assim, o pelo dele vai ficar pra cima. Então eu tô usando o bico um pouco deitado e puxando pra fora. Se eu fizer assim, vai ficar, tá vendo? Vai ficar todo torto o pelinho dele. Então passo sempre de ladinho aqui e vai puxando pra fora. Esse bico também é bastante usado para fazer graminha de bolo, quando tem alguma decoração com grama, cupcake, cestinha de... Meu outro modelinho de bolo aqui da Páscoa foi com uma cestinha de ovos. Agora aqui a gente já acabou, então só ver se ficou algum buraco aparecendo. Mas ele ficou preenchidinho. Lembrar sempre de limpar o prato do bolo. Aí agora você escolhe o lado que você achou que ficou mais bonito, que tá mais preenchido, para fazer a frente do bolo. Que um bolo sempre tem a frente, né? Então se você vem aqui, esses moldes aqui eu vou deixar em anexo aqui. Mas eles não são papel comestível, então você tem que avisar a sua cliente que tem que retirar na hora de comer. Aí a orelhinha. Prontinho, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu modelinho de bolo de Páscoa. Eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos vocês e fiquem atentos que vem novidade por aí. Um beijão!